Meus caros católicos, nós vamos falar hoje de algo que vocês ouvem praticamente em cada sermão, em cada formação, em cada conferência. E se trata, evidentemente, da virtude. E o Evangelho de hoje nos dá também ocasião para isso, porque nessa parábola contada por Nosso Senhor nós temos, evidentemente, um dos homens que é virtuoso, em particular destacando-se pela virtude da humildade diante de Deus e diante dos homens. E outro que não tem a virtude da humildade, mas o vício oposto, o orgulho. Falamos então com enorme frequência das virtudes. Falamos das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Falamos das virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança, fortaleza, das inúmeras derivadas das virtudes cardeais. Como, por exemplo, a virtude da castidade, a virtude da obediência, a virtude da paciência, a virtude da perseverança, da longanimidade, da sobriedade, da mansidão, enfim, inúmeras virtudes. Mas é preciso entender melhor realmente o que é a virtude e como nós podemos e devemos adquirir as virtudes, nos tornarmos virtuosos, para não ficarmos em algo belo, mas vago, importante, mas ineficaz. Primeiro vamos então definir a virtude, o que é virtude de que tanto falamos. A virtude é uma qualidade presente na nossa alma, que se desenvolve na nossa alma e que dispõe a nossa alma, que inclina a nossa alma a agir bem e que, portanto, torna a nossa alma boa e bela. Nós podemos ainda definir a virtude de outro modo, dizer que a virtude é essa qualidade da nossa alma que dispõe fortemente a nossa alma para agir de acordo com a reta razão, ou com a razão iluminada, de acordo com a razão iluminada pela fé. Essa é a definição de virtude. Então, a virtude é algo que muda a nossa alma para que ela possa se dispor profundamente, cada vez mais profundamente, para agir bem, quer dizer, para agir de acordo com a reta razão. Em seguida, é importante dizer que nós temos dois tipos de virtude. A virtude natural, que mesmo alguém que não esteja em estado de graça poderia ter, ou que um pagão, nem sequer batizado, poderia ter. A virtude natural. A pessoa pode ter uma virtude que ela trabalhou para adquirir, repetindo atos daquela virtude. Só que as virtudes naturais, caros católicos, não têm mérito diante de Deus. A prática dessas virtudes meramente naturais, praticadas, por exemplo, pelos estoicos, a prática dessas virtudes meramente naturais não agrada a Deus, não nos leva ao céu, não nos santifica. Não quer dizer, evidentemente, que sejam ruins ou pecaminosas, mas não tem valor sobrenatural para o céu, para agradar a Deus, para nos alcançar mais graças e maior glória e felicidade no céu. O que nos interessa, então, caros católicos, são as virtudes sobrenaturais. Quer dizer, aquelas virtudes que, ao exercer atos dela, ao praticar atos delas, nós agradamos a Deus, merecemos então mais graças, merecemos uma glória maior, uma felicidade maior no céu. E exercendo essas virtudes sobrenaturais, nós realmente nos santificamos. O que nos interessa então são as virtudes sobrenaturais. A virtude sobrenatural existe em nossa alma quando estamos em estado de graça. Se estamos em estado de graça, caros católicos, nós temos as virtudes sobrenaturais em nossa alma. E temos todas elas. Se estamos em estado de graça,
Temos em nossa alma a virtude sobrenatural da fé, da esperança, da caridade. Temos a virtude sobrenatural da prudência, da justiça, da religião, da obediência, da piedade. Temos também a virtude da temperança, da castidade, da modéstia, da humildade. Temos a virtude sobrenatural da fortaleza, da paciência, da longanimidade, da constância, da perseverança. Enfim, se estamos em estado de graça, temos as virtudes sobrenaturais. E podemos então fazer atos dessas virtudes e atos sobrenaturais que sejam meritórios, que nos alcançam o céu, que nos santificam. Porém, caros católicos, ter a virtude sobrenatural em razão do estado de graça não significa ainda ter a facilidade para praticar esta virtude. Por exemplo, uma pessoa que tivesse, infelizmente, o vício em bebidas alcoólicas, e essa pessoa se confessa dos atos de embriaguez, com verdadeiro arrependimento, firme propósito, cumpre a penitência com disposição de empregar os meios para não voltar a cair. Essa pessoa está em estado de graça, tem a virtude sobrenatural da sobriedade que tempera o uso dessas bebidas inebriantes. Ela tem a virtude sobrenatural da sobriedade, mas ainda não tem a facilidade para praticar atos de sobriedade. E sem essa facilidade, sem procurar adquirir essa facilidade e desenvolver essa virtude, facilmente voltará a cair. Essa pessoa, então, vai ter que trabalhar essa virtude da sobriedade, desenvolvê-la, crescer nela, para realmente se assemelhar cada vez mais a nosso Senhor. Então, o primeiro princípio, caros católicos, uma virtude meramente natural, que alguém mesmo em pecado mortal ou um pagão pode teoricamente adquirir, é justamente uma disposição de alma que se adquire pelo próprio esforço, pura e simplesmente, com repetição dos atos dessa virtude, mas sem valor para a santificação ou para o céu. É boa, mas sem valor sobrenatural. Já a virtude sobrenatural não funciona assim. O primeiro princípio é que ela nos é dada por Deus, junto com a graça santificante, junto com a amizade com Ele, com a união com Ele. Porém, precisamos fazer crescer essas virtudes em nós. Precisamos nós crescer nessas virtudes que já temos pelo estado de graça. Então, em primeiro lugar, se nós queremos ser realmente virtuosos, de uma virtude que não é meramente natural, mas que é a virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a virtude do Sagrado Coração de Jesus, a primeira coisa que nós devemos procurar fazer é pedir a nosso Senhor essa virtude, pedir a Ele para que cresçamos nela. E em particular, como sempre, como tudo que devemos pedir a nosso Senhor, pedir por Nossa Senhora, pedir para que Nossa Senhora forme em nós essa virtude sobrenatural. Que Nossa Senhora, formando a virtude sobrenatural em nós, nos fazendo crescer nela, que ela nos torne cada vez mais virtuosos e assim cada vez mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela forme nosso Senhor em nós por meio dessas virtudes, que são as virtudes do Sagrado Coração de Jesus. Ela formou Cristo todo inteiro, sabe perfeitamente como formar Cristo em nós. Então, a primeira coisa, se nós queremos crescer em uma virtude, é necessário querermos crescer em uma virtude, nas virtudes. A primeira coisa, se nós queremos melhorar nas virtudes para a nossa salvação, para agradar mais a Deus, para merecer mais graças e maior glória e felicidade no céu, a primeira coisa é que nós temos que pedir a Deus esta virtude. Se eu preciso ser mais humilde, que eu peça a Deus a graça de crescer na virtude da humildade. Se eu preciso crescer na virtude da castidade, que eu peça a Deus a graça de crescer na virtude da castidade. Se eu preciso ter mais esperança, confiança na providência, na bondade de Deus,
que eu peça a virtude da esperança, da confiança em Deus. E sempre o melhor caminho, como dissemos, é pedir por Nossa Senhora. Pedir a Nossa Senhora para que ela nos alcance a virtude e forme essa virtude em nós. O primeiro passo, então, caros católicos, é pedir realmente a Deus a virtude. Um grande erro é nós acharmos que a virtude vai vir somente de nós, do nosso esforço, da nossa força, da nossa capacidade, e não conseguimos e desanimamos, nos desesperamos. O primeiro ponto é reconhecer a nossa fraqueza, a nossa miséria e pedir a Deus por meio de Nossa Senhora. E o segundo passo, para desenvolvermos as virtudes, crescer em uma virtude, torná-la cada vez mais profunda, cada vez mais presente na nossa alma, para que possamos agir de acordo com a reta razão iluminada pela fé. O segundo passo, além de pedir a Deus a virtude, é realmente fazer atos dessa virtude. E aí entra o nosso esforço em cooperação com a graça de Deus. Pedir a Deus e fazer o nosso esforço, repetir atos dessa virtude. Nós não podemos, caros católicos, crescer numa virtude, desenvolver uma virtude na nossa alma, nos tornarmos realmente virtuosos, nos assemelharmos mais a nosso Senhor Jesus Cristo, sem praticar os atos de virtude. Então, para ter uma virtude, nós precisamos realmente repetir os atos de virtude. Se eu quero ser humilde, eu preciso praticar atos de humildade. Se eu quero ser paciente, eu preciso me esforçar realmente para praticar atos de paciência, com a graça de Deus. Se eu quero ser justo, eu preciso praticar atos de justiça. Se eu quero ser obediente, preciso me esforçar para praticar atos de obediência. Se quero ter maior confiança em Deus, preciso praticar atos de confiança, fazer atos de confiança em Deus. Se quero crescer nessa virtude de devoção, por exemplo, a Nossa Senhora, preciso fazer atos de devoção a Nossa Senhora, fazer o esforço apoiado na graça. Esse é um ponto muito importante. Para nós crescermos na virtude, quer dizer, para nos assemelharmos realmente cada vez mais a Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos precisar fazer esse esforço. Com a graça dele, com a ajuda dele, isso evidentemente vai desagradar a nossa inclinação contrária, que não é da virtude ainda. Vamos sofrer, vamos renunciar a muitas coisas que nos agradam, mas é para o bem. É preciso então esse esforço com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. Muitas vezes nós queremos crescer na virtude, desenvolver uma virtude sem esse esforço, somente pedindo a Deus ou somente com uma vontade meio sentimental na nossa alma. Ou ao contrário, como já mencionamos, queremos crescer na virtude somente com o nosso esforço. Não, caros católicos, precisamos do nosso esforço, mas reconhecendo a nossa miséria, nos apoiando totalmente na graça de Deus. Jamais vamos crescer nas virtudes e nos santificarmos sem esse esforço, a não ser que Deus fizesse um milagre. E normalmente não faz, porque não seria bom, nesse caso, para nós. Então, a virtude se desenvolve, claro, com cada um de nós pedindo a Deus a graça de crescer na virtude e repetindo os atos dessa virtude. E Deus, caros católicos, sumamente bom, vendo a nossa disposição, a nossa boa vontade para crescer em uma virtude, Ele vai nos dar as ocasiões para nós crescermos nessas virtudes. Existe um ditado popular, que não é, digamos assim, tão excelentemente a expressão da verdade, mas que exprime uma certa verdade. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece.
Quanto mais eu rezo pedindo a Deus uma virtude, é comum que Ele dê ocasiões para eu praticar essa virtude. Então, que eu me veja mais cercado de alguma dificuldade contrária a essa virtude para praticar essa virtude, justamente, para eu crescer nela. Então, Deus, sendo sumamente bom, vendo a nossa boa disposição, a nossa boa vontade para crescer em uma virtude, Ele vai nos dar as ocasiões para nós crescermos nessas virtudes. Então, se eu quero crescer na paciência, Deus vai me dar as ocasiões para eu exercer a paciência. Se eu quero praticar a virtude da humildade, Deus vai me dar as ocasiões de humilhação para eu praticar a virtude da humildade. Se Deus quer que eu pratique a virtude da obediência, Ele vai me dar ocasiões para eu obedecer a um superior meu. Se eu quero crescer na virtude da confiança, Deus vai me dar ocasiões em que eu tenha que exercer essa confiança nele. Deus é bom e por isso mesmo vai aumentar as ocasiões de praticar as virtudes. Ou às vezes, caros católicos, Deus nem precisa aumentar as ocasiões de praticar as virtudes. Mas como nós estamos pensando mais nessa virtude que nós queremos trabalhar, desenvolver, para nos assemelharmos mais a Nosso Senhor, nós terminamos percebendo mais as ocasiões. E achamos então que elas são mais numerosas, enquanto na verdade sempre estiveram ali, e a gente é que não percebia e deixava essas ocasiões passarem. Para crescer na virtude, caros católicos, portanto, pedir a Deus essa virtude, que cresçamos nela, repetir atos dessa virtude. Mas não basta repetir esses atos de virtude de qualquer modo. É preciso para que a virtude realmente cresça, para que ela se desenvolva, para que nós nos assemelhemos cada vez mais a Nosso Senhor. É preciso praticar atos dessa virtude de modo cada vez mais intenso. Mas, cada vez mais intenso aqui, não é de uma maneira sensível que eu sinta maior intensidade. E tampouco mais intenso não é necessariamente que o ato tenha que ser mais difícil. Não. Essa intensidade maior está na realidade na minha intenção, na disposição da minha alma. Eu quero fazer tal ato com maior intensidade, ainda que ele seja mais fácil do que atos anteriores que já fiz dessa virtude. Mas a intensidade é maior porque eu quero mais fazer aquilo, quero fazer mais por amor a Deus. A intensidade está aí, na minha intenção de fazer mais por amor a Deus, mais para agradar a Deus e não por outro motivo qualquer. A intensidade maior é isso. Então, por exemplo, alguém pode fazer um jejum de um dia. Por exemplo, suponhamos que alguém fez o jejum de um dia ontem, sábado, em honra de Nossa Senhora. No dia seguinte, hoje, no domingo, quando tiver sede, espera 2 minutos para tomar água voluntariamente. E esse ato de mortificação, de esperar 2 minutos somente para beber água, pode ser mais intenso do que o ato de mortificação do dia anterior. Porque a intenção na alma foi mais intensa. Teve ali uma intenção maior de agradar a Deus, de reparar pelos próprios pecados, por exemplo, pela conversão dos pecadores. Enfim, foi mais intenso, embora muito mais fácil. Então, caros católicos, para crescer nas virtudes, pedir a graça a Deus de crescermos as virtudes, pedir por meio de Nossa Senhora, sempre. Em segundo lugar, repetir os atos da virtude em que queremos crescer. Em terceiro lugar, que esses atos sejam mais intensos. Não quer dizer mais difíceis, mais trabalhosos, necessariamente. Não. Mais intensos na nossa alma, na intensidade de fazer mais por amor a Deus e cada vez mais por amor a Deus. Em quarto lugar, caros católicos, é muito útil e mesmo necessário que a gente procure se concentrar por um determinado período em uma virtude
para não dispersar as forças. Dispersar as forças é a gente passar de virtude em virtude rapidamente, sem dar tempo para uma determinada virtude criar raízes em nossa alma. Às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias e passamos a outra virtude, não. Procurar permanecer pelo menos 15 dias, 3 semanas, 1 mês ou mais, ou até como diz São Francisco de Sales, 1 ano em uma virtude. Já comentamos um pouco mais detalhadamente sobre isso, falando, por exemplo, do protocolo de São Pedro Julião Eymar, e também um sermão em que falamos de trabalhar uma virtude por vez. Não é que vamos abandonar as outras virtudes nesse tempo e não nos preocuparemos com elas, evidentemente não, porque isso não seria adquirir virtude. As virtudes são conexas, como bem sabemos. Quando a gente vai progredindo em uma virtude, a gente progride também nas outras. As virtudes crescem proporcionalmente como os dedos da mão. São conexas como vasos comunicantes com água, mas muitas vezes a gente quer trabalhar de maneira geral ou de maneira dispersa e não avançamos e logo desanimamos. Então nós precisamos, caros católicos, nos concentrar um certo tempo, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, mais do que isso. Quanto tempo for necessário para que a gente veja pelo menos um progresso perceptível nessa virtude, para então passar para outra. Nós precisamos entender, caros católicos, tudo isso, para não ficarmos num vago ser virtuoso, desenvolver as virtudes, sem saber como realmente crescer nelas. Pedir a Deus, por meio de Nossa Senhora, sempre. Repetir os atos de virtude, atos mais intensos. Nos concentrar um tempo na prática de uma determinada virtude. E aí, então, nós vamos realmente progredir. Pode ser bem pouco a pouco, mas vamos progredir. É preciso ter, mesmo na vida espiritual, portanto, um certo método que não tira, evidentemente, a liberdade do Espírito Santo de trabalhar em nossa alma, como mencionado, inclusive, na epístola de hoje, por São Paulo apóstolo. Pode ser que nós, tendo refletido, decidamos praticar, por exemplo, a virtude da temperança no comer. E nos dispomos a isso, pedimos a Deus e procuramos repetir os atos, mas a verdade, Deus vai nos fazer trabalhar a virtude da paciência, ou da obediência, ou da humildade naquele momento, nos dando ocasiões para essa outra virtude. Nós vamos então entender, espera aí, Deus neste momento está querendo que eu trabalhe mais esta outra virtude e vou então me concentrar nela. É possível isso? Outro erro bastante comum, que já chegamos a mencionar em outros momentos, em outras situações, é a questão do defeito dominante. Assim como as virtudes são conexas, os defeitos também. Um defeito gera outros, um vício gera outro, favorece outro. Como diz a Sagrada Escritura, o abismo chama o abismo. E às vezes não é tão simples identificar qual é o nosso vício dominante exatamente. Às vezes se perde muito tempo, 1 semana, 2, 3, 1 mês, 1 ano, vários anos, tentando identificar o defeito dominante para começar a trabalhar a virtude contrária. E enquanto isso, não nos concentramos em trabalhar alguma virtude especificamente, alguma virtude determinada. Não esperemos, se não conseguimos identificar de maneira clara nosso defeito dominante, comecemos por aquele defeito que mais aparece em nossas confissões, pelo qual mais temos cometido pecados. E combatendo um vício, os outros também vão se enfraquecendo, pouco a pouco. E Deus, vendo a nossa boa disposição de combater, vai nos mostrando, pouco a pouco, às vezes bem pouco a pouco, como bom pedagogo, como bom mestre, paciente, reconhecendo as nossas misérias, Deus vai nos mostrando as raízes mais profundas dos nossos pecados. Nós vamos chegando lá e trabalharemos, então, mais especificamente a virtude contrária ao nosso defeito dominante, com muita paciência. Portanto, é assim que nós devemos procurar trabalhar a virtude.
Entender que a virtude é uma qualidade na nossa alma, uma disposição bem enraizada, uma inclinação bem profunda na nossa alma para agir bem, de acordo com a reta razão iluminada pela fé e que torna, portanto, a nossa alma boa e bela. E cada vez mais boa, por assim dizer, em mau português, e cada vez mais bela, quanto mais enraizada essa disposição. A virtude não é algo vaporoso, vago, que vem não sei de onde. Não, vem da graça de Deus e do nosso esforço cooperando com a graça de Deus para fazer atos dessa virtude, repetir atos dessa virtude com cada vez maior intensidade e procurando nos concentrar durante um certo tempo na prática de uma virtude. E procurando fazer assim, entendendo e, portanto, com maior convicção, nós poderemos, como nos diz São Paulo, ter, pouco a pouco, as mesmas disposições, os mesmos sentimentos, no sentido de disposições de alma de Cristo em nós. Crescendo nas virtudes cada vez mais, é Jesus Cristo que vai viver em nós. Já não seremos nós que viveremos, mas Cristo que viverá em nós. É assim que nós devemos trabalhar, caros católicos. E vejamos os santos no processo de canonização. Investigam-se também, e é o principal ponto, as virtudes. E um santo é canonizado quando as virtudes heróicas são bem estabelecidas. São as virtudes que nos fazem realmente semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. As virtudes que os santos foram repetindo, com intensidade maior, essas virtudes são o que realmente santificam, são o que fazem a pessoa semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé, a nossa inteligência entende e vê as coisas como nosso Senhor vê. Pela esperança, nós colocamos toda a nossa vida orientada para o céu, para a visão beatífica que Cristo já tinha aqui na terra. Pela caridade, fazemos tudo por amor a Deus, como nosso Senhor fez tudo por amor ao Pai. E desse modo, com cada virtude, Cristo viverá em nós mais perfeitamente. É assim que nós nos santificamos, procurando trabalhar verdadeiramente as virtudes, pedindo a Deus, por meio de Nossa Senhora, repetindo atos dessa virtude e com maior intensidade, com a ajuda de Deus, e nos concentrando um certo tempo em uma determinada virtude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.